Estamos iniciando mais um Literato, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, que promove o contato direto entre público, escritor e obra. Esta edição tem como tema a literatura infantil e a música, onde o escritor e jornalista cearense Flávio Paiva apresenta sua obra Benedito Bacurau, o pássaro que não nasceu de um ovo, que relaciona a tradição oral das cantigas com o texto escrito. O programa conta ainda com a participação da educadora musical Bia Bedran. Confira agora os melhores momentos desse debate, gravado no auditório do Centro Cultural Banco do Nordeste, em Fortaleza. Eu acho que uma das coisas mais curiosas, quando a gente está no lançamento de um livro, é como é que o autor compreende o que fez, ou por que fez, ou o que está querendo dizer com isso. Então, eu recuperei um pouco assim como eu vejo essa história. Isso é uma memória, é uma forma de imaginar e de me perceber. Uma delas, podem existir outras. Então, eu costumo dizer que no lugar onde eu nasci no sertão dos Inhamuns, durante o dia, as pessoas trabalhavam como vaqueiro, trabalhavam como agricultores, e à noite tocavam viola, faziam literatura de cordel. Então, não era para ser artista. Não era porque todo mundo precisava ser artista. É porque fazia parte da vida. É um impulso existencial complementado que a gente faz no dia a dia. Está ligado à parte do viver. Então, talvez uma das coisas que mais tenha me chamado a atenção na minha infância tenha sido as migrações. Eu nasci num lugar onde as pessoas iam embora. Subiam em caminhões, pau de arara, e iam embora. E eu não sabia para onde elas iam. Tinha notícia porque eu ouvia conversas, mas, na realidade, ficava aquele grande vazio dentro de mim, porque aquelas pessoas, por conta da seca, por conta de uma série de ausência de políticas públicas que deem condições das pessoas ficarem no local onde nasceram, por conta também de desejos de procurar outros lugares. Então, aquilo me chamava muito a atenção. Talvez o primeiro poema que eu vi na minha vida, que eu li quando eu tinha começado a ler, não era um poema infantil, mas era um poema que casava com essa imagem, com essa dúvida de para onde as pessoas iam. Uma professora minha, a tia Teresita, que já não está mais aqui entre a gente, ela me apresentou um dia um poema do Jada de Carvalho que se chamava Terra Bárbara. E esse poema começava assim: na minha terra as estradas são tristes, são tortuosas e tristes como o destino do seu povo errante. E aquilo era muito forte dentro de mim, né? E eu era apenas uma criança, mas me tocou de uma maneira muito profunda. O encontro daquela estética e daquela poética que estava no trabalho de Jada de Carvalho com o que era a minha grande dúvida, do que era a minha curiosidade. O certo é que, anos depois, já morando aqui em Fortaleza, um dia eu fui até São Paulo acompanhando uma família de retirantes para saber realmente para onde eles iam, e transformei isso num livro que chama Retirantes na Apartação. Foi lançado nos anos 90. Então, gente, eu estou colocando esse exemplo para dizer que, na realidade, essa fronteira entre o infantil e o adulto está muito ligado à dimensão da curiosidade e à dimensão cotidiana, quando ela é colocada dentro de uma percepção de que tudo é muito fantástico, de que tudo é muito belo nas suas compreensões e incompreensões. Quando eu falo do cotidiano, uma coisa que sempre me chamou bastante atenção é que as obras que ficaram eternas, elas não foram obras que quiseram ser eternas. Elas foram obras que tiveram um profundo compromisso com o sentimento de quem estava sentindo na hora que as produziu. Vou dar aqui exemplos para vocês. As fábulas. As fábulas, se a gente pegar qualquer uma das grandes fábulas, nós vamos encontrar ali o cotidiano da Idade Média. Ali estão as bruxas, os cavaleiros armados, os grandes castelos. Então, tudo aquilo estava dentro de uma cultura oral que, anos depois, foi sistematizada por grandes autores da Europa. Por exemplo, no século XVII, o La Fontaine, o
o Charles Perrault, na França, pegaram tudo aquilo que estava lá e organizaram com essas fábulas que a gente ainda conhece hoje, que são grandes ensinamentos da humanidade. Já no século XIX, o Andersen, na Dinamarca, os irmãos Grimm, na Alemanha. Então, essas pessoas, na realidade, foram grandes organizadores do que se produzia popularmente, de uma cultura oral que dava um norte, que dava uma maneira de perceber e uma visão de mundo que nascia da Idade Média. Por isso, esses são os elementos. Então, quando nós falamos de príncipes e princesas, de castelos, de bruxas, nós estamos repercutindo, séculos depois, compreensões e incompreensões que nasceram nesse cotidiano sombrio da Idade Média. No caso aqui do Nordeste brasileiro, a gente tem muitas produções, principalmente nos acalantos, nas cantigas de Niná, que também nasceram no cotidiano, no nosso cotidiano. Algumas vieram na caravela, né? Por exemplo, tem música de jogos, de brincadeiras, que, na realidade, são fonemas, que nós passamos a fazer o fonema da língua original. No caso o meu inglês é lá dos Inhamuns, viu? O meu francês é dos Inhamuns, mas, por exemplo, je suis pauvre, 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 je me vais. Na verdade, nós cantamos, eu cantei na minha vida toda brincando, eu sou pobre, 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 de mavé, mavé, mavé. Quer dizer, essa coisa veio numa caravela, atravessou o Oceano Atlântico, né? É ultramarina, mas na nossa realidade nós trabalhamos no nosso dia a dia, na realidade da cultura popular nordestina, cantando fonema, porque você não sabia exatamente o que dizia. Boi da Cara Preta, por exemplo, pegando uma canção de Niná, está ligado ao ciclo do gado. O ciclo do gado, que foi aí do século XVII e por todo o século XVIII, até o começo do século XIX, na realidade a gente ainda tinha uma grande repercussão da exportação de peles, depois do consórcio gado-algodão, da exportação do algodão. E quando a mãe cantava boi, 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 boi da cara preta, ela estava contando, ela estava embalando, ou o filho, ou no caso da mãe preta, embalando o filho do branco, dentro de uma realidade de um Nordeste que estava esquecido, que estava nos confins do Brasil, onde os limites eram onde o gado pisava, quer dizer, não tinha cerca, as coisas eram onde o gado pisava. E tinha muitos bois bravos, então aquelas histórias fazia parte do dia a dia daquelas pessoas. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o que eu coloquei aqui como a ciranda das linguagens, né? Eu sempre fui aberto a muitas linguagens. Talvez por ter morado em muitos lugares, ter vivido situações tão diferentes, eu acabei me permitindo gostar das coisas como elas são, tentar entendê-las, saber o que elas dizem. E nessa ciranda das linguagens, duas linguagens sempre foram muito fortes dentro da minha formação. Não porque eu tenha lido tantos livros, que eu não li tantos livros. Eu morei até 17 anos no interior e na minha casa praticamente não tinha livros, né? Então, mas cada vez que eu encontrava o livro, era uma possibilidade de descobertas enorme que surgia dentro de mim. Eu achava aquilo uma coisa muito especial. Mas isso aconteceu com a música também. Então, eu acredito que no que vocês vão encontrar aí, como o Benedito Bacurau, essa combinação ela é muito forte. Tanto é que no meu primeiro livro, eu até vou falar mais na frente um pouco dele, eu já fui combinando essa coisa da música com a literatura, mas como uma combinação de campos de linguagem para facilitar esses enunciados da compreensão, né? O que eu chamei aqui de espaço de criação do leitor é um pouco pretensioso, mas, na realidade, é porque eu entendo que, quando você provoca enunciados em linguagens distintas, você gera pontes que estão dentro da pessoa. Porque, na realidade, quando você vai ler um livro, você vai se encontrar. Gostar ou não de um livro é se você se encontrou ou não se encontrou dentro daquela literatura. Com a música é a mesma coisa, né? Se ela não tem nada a ver com a gente, se ela não consegue dizer para a gente, nos emocionar, dificilmente a gente gosta dessa literatura. Então, o que eu chamo de espaço de criação do leitor é esse espaço de evocação dos sentidos. Porque, apesar da gente ter sistematizado muito bem, ao longo da história da humanidade, que os sentidos são cinco,
Na realidade, são muitos sentidos. A sensação térmica, por exemplo, o que é? É tato, é visão, né? Então, existe uma série de outras sensações que estão disponíveis para a gente e que, quando você vai combinando fontes de emoção diferentes, você vai gerando isso que eu chamo quando você vai evocando os sentidos e vai tendo muito mais possibilidade de percepção do material que está disponível para o seu ser sensível.